Para você que está ligado na TV Sim, grande abraço, sejam todos bem-vindos. Nosso programa começa agora, programa de muitas informações. Olha aqui, olho no olho, terminaram as eleições. Casagrande se reelegeu aqui no estado do Espírito Santo. Luiz Inácio Lula da Silva se elegeu no cenário nacional. E eu, Oséias Farias, tive que vir trabalhar às 7 horas da manhã. Sabe o que eu estou querendo dizer? Nós precisamos continuar produzindo. Acabaram as eleições. Agora nós precisamos primar pela produção. A gente todos os dias, eu vinha para cá para trabalhar e muitos trabalhadores nos pontos de ônibus. Começou a segunda-feira, a vida retomada. A vida foi retomada e é assim que a gente precisa pensar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eleições, mas vida que segue. Então, vida que segue, coloca imagem para mim. Produção, tudo bem? Bem-vindos. Boa segunda para vocês, viu? Retomamos aqui. Coloca imagem para mim de um problema gravíssimo que nós precisamos continuar atacando na cidade. A violência. Gente, olha, essa festa acontecia logo depois do jogo do Flamengo, campeão da Libertadores da América. O Douglas não gosta de ouvir isso, né? São Paulino, mas fazer o quê? Mas enfim. Aí, no meio dessa festa, alguém resolve disparar tiros. Uma pessoa acabou sendo baleada e foi levada para o Hospital Rio Doce. Isso foi no sábado. A polícia já estava naquele plantão das eleições, já estava. Só que no domingo das eleições veio a notícia trágica que o jovem que foi baleado nesta rua, eu não quero execrar ninguém que tenha promovido a festa, porque a tragédia acontece na rua. Essa é a Avenida Jones dos Santos Neves. O jovem que estava aí se divertindo acabou sendo baleado e morreu no Hospital Rio Doce. Agora é com a polícia, agora é com as autoridades competentes. Quem teria cometido essa atrocidade? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Antes da virada, falando de eleições, coloca um vídeo para mim, depois do resultado das eleições, que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva, a Casagrande, aqui no estado do Espírito Santo. Olha o que aconteceu em Sooretama. Isso é imagem de Sooretama ontem, depois de divulgado o resultado. Esses aí diziam que não concordaram com o resultado e resolveram fazer um protesto. Fecharam a BR-101. Eu quero lembrar que isso é uma rodovia federal. Rodovia federal, o problema é federal. E aí você para uma rodovia dessa, você para a principal via de escoamento da nossa produção. Mas rapidamente esse fogo acabou sendo debelado. Outras partes do Brasil também tiveram movimentações de trancamento dessas BRs. E não é o cenário de agora, não é? Não é o cenário de agora em todo o Brasil. Alguns estados ainda continua, a informação chegou aqui para mim agora. Em alguns pontos de alguns estados da Federação Brasileira existem movimentações, mas essa de Sooretama rapidamente foi debelada pela polícia. Eu acho que não é assim, né? Resultado da eleição é na urna. O que aparece na urna é o veredito do povo e acabou. Daqui a pouco a gente fala mais sobre eleições. É assim que começamos o programa de hoje. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Vamos interagir. Interaja conosco através das redes sociais. Vai aparecer aqui na sua tela o nosso telefone de contato. O WhatsApp, mande para nós. 99622-4547. Aí eu quero saber o que acontece na sua cidade, na sua região. Nós vamos encaminhar para os setores competentes. E como é que votaram os linharenses nas eleições, hein? Eu tenho esses dados aí, gente? Tem os dados? Coloca aí para mim. A votação foi nesses números que eu vou dizer agora. Jair Bolsonaro foi o candidato mais votado para a presidência da República aqui em Linhares. Ele recebeu 53.237 votos, o equivalente a 61,64% do total da cidade. Lula do PT foi a segunda escolha, obviamente, 38.036% dos, aliás, 38,36% dos eleitores escolheram Luiz Inácio Lula da Silva. Uma diferença bem grande. Ele recebeu 33.128 votos aqui. Jair Bolsonaro teve mais número de votos do que no primeiro turno, inclusive.
A votação foi maior quando ele recebeu 47.927 votos, 55,62. Lula recebeu mais votos, né, que no primeiro turno, em que registrou 32.158 votos, o equivalente a 37,32%. Para o cargo de governador, eu vou trazer também Manato, foi o mais votado aqui, hein? Recebeu 45.928 votos, o equivalente a 54,74% do total. O adversário dele, Renato Casagrande, do PSB, teve a preferência de 45,26% dos eleitores. Registrou 37.971 votos. Votos brancos e nulos para governador do estado somaram 8% do total geral do município. Aí eu devo dizer que aquela expectativa toda de abstenções que a gente tinha aqui, olha a confirmação dos números. Essa confirmação é do TSE? É? Da página do TSE? Muito bem. Então, ó, essa aí é a página oficial, com fechamento oficial. Para presidente já temos 100%, obviamente, não é? 100% das urnas que foram apuradas. E aí, esse número é aqui do município de Linhares, não é? É do município de Linhares. Ah, tá. Esse é o resultado do Espírito Santo. Perdão, gente. Perdão. Do Espírito Santo. No Espírito Santo, Lula teve 41,96%, 926.767 votos. Bolsonaro teve 58,04%, 1.282.145 votos. É isso aí. No fechamento, Renato Casagrande, Estado, teve 53,80%, esse é o fechamento. Ó, o IPEC acertou, hein? Instituto IPEC. Para mim foi o que mais se aproximou do resultado. 53,80%, 1.171.288 votos. Manato teve 46.020, 1.006 votos e 1.006 votos e 21. Manato, portanto, ele acabou ficando em segundo lugar com 46,20% da preferência dos eleitores. É um panorama aqui do estado do Espírito Santo e também aqui da cidade de Linhares. Daqui a pouco eu vou ter aí como é que foi a votação de Linhares, não é? A nossa reportagem esteve nas ruas ontem e mostrou isso. Eu também fui lá, conversei com eleitores que falaram a respeito da cidadania. Cidadania era o voto e era ontem, e isso o linharense mostrou. Deixa eu dar uma boa notícia do Cantinho do Churrasco. Coloca a foto para mim de uma faca que eu vou sortear hoje. Faca personalizada para o seu churrasco. Calma, relaxa. A faca é personalizada para o seu churrasco. O sorteio vai ser daqui a pouco. Ainda dá tempo de mandar para mim. Eu quero ganhar essa faca personalizada para o meu churrascão. Você vai mandar para o telefone que vai aparecer na sua tela. Coloque aí, produção. 996224547. Sorteio no final do programa. Quem vai ser o Felizardo, hein? Felizardo vai retirar na loja, tá bom, gente? Na loja. E se você quer comprar e aproveitar as promoções lá do Cantinho do Churrasco, é só dar uma passadinha na rua principal do bairro Canivete. Não tem só isso não, tábuas personalizadas, relógios personalizados, tudo isso para você nessa loja bacana, legal. E que tem muitas promoções. E ó, facas personalizadas aparecendo na sua tela, tá bom, gente? Relógio também como aparece na sua tela. Pode voltar aqui para mim. Daqui a pouco de volta eu vou trazer outras informações no programa Ronda da Cidade. Ainda vamos falar do setor de polícia. Eu volto já. Tem uma informação que acabou de chegar, nós estamos em contato com a Polícia Civil e essa aqui, ó, a Polícia Civil de Linhares desvendou o suposto sequestro de motorista de aplicativo que confessou ter criado uma falsa história nesse sentido. O motorista pode responder por crimes de extorsão e até estelionato. Ninguém merece um negócio desse, não é? Daqui a pouco eu vou falar mais a respeito disso. Coloque imagem da Rede Descontão para mim. Tem ofertas? Tem promoções? Claro que tem. Alicate Mundial, você confere a R$ 18,99, tem disque entrega. Tem mais da Rede Descontão. Nebulizador a R$ 139,50. E também essa promoção aqui, hidratante labial a R$ 9,99. Promoções lá da Rede Descontão, aproveite. Voltando a falar da política, eu tenho uma fala agora de quem? Do governador reeleito, Renato Casagrande.
Governador reeleito Renato Casagrande falou com a nossa reportagem e ele disse isso aqui, ó. O senhor tinha o apoio de muitos vereadores, 73 prefeitos. Essa vitória significa isso, essa união? Significa essa união, a capacidade que eu tive de liderar um projeto amplo que permitiu, nesse ambiente político polarizado, difícil no Estado, ganhar a eleição. Isso é uma demonstração clara daquilo que a gente quer fazer nos próximos 4 anos. A população entendeu isso, porque a população escolheu a minha candidatura pela segurança que eu transmiti, na minha capacidade de dialogar com quem pensa diferente de mim, de dialogar com qualquer que fosse o presidente eleito. Isso deu à população a segurança de que, independente do presidente que ele estava escolhendo a minha candidatura, daria segurança ao Estado, que já avançou muito nesses últimos anos e a população não queria correr nenhum risco de ter algum retrocesso. Então acho que isso é o sinal e essa é a senha para que a gente possa, nos próximos 4 anos, para quem tem boa intenção, para quem tem boa fé, para quem de fato quer sair da política de fake news, da mentira, do ataque, da violência, essas pessoas não têm vez numa união dessa. Mas as pessoas que querem o bem para o Estado, todas elas terão vez. E todas as minhas ações serão ações para atender a todos os capixabas. Eu governo para quem vota em mim, eu governo para quem não vota em mim. Eu quero juntar esse Estado com base em princípios, em valores, que vão poder ajudar a melhorar a vida das pessoas. Você falou em polarização, e como que fica daqui para frente com uma Câmara, tanto estadual quanto federal, o Senado, cada vez mais polarizado? Quem quiser trabalhar no diálogo terá vez comigo, independente da posição ideológica. Mas quem quiser partir para a violência não terá vez, porque também ele não quer conversa. Então, assim, nós vamos ter a oportunidade de lançar pontes para todos os deputados que quiserem dialogar, tanto da bancada estadual como da bancada federal, deputados e senadores, com a liderança desse Estado. É isso que eu desejo, é isso que eu quero. E é por isso que eu estou aqui buscando essa união, para proteger os interesses do Estado do Espírito Santo. O que eu quero é proteger a nossa população. Esse Estado deu passos largos nesses últimos anos e ele vai continuar dando passos largos nos próximos 4 anos, porque a minha dedicação vai ser em torno dos bons resultados da administração pública e agregando quem quiser trabalhar para contribuir com essa tarefa. Uma mensagem para o seu adversário? Uma mensagem para o seu adversário? Não, meus adversários, eles não existem mais a partir dessa eleição, tá certo? Então, nós não temos mais adversário, agora quem quiser ajudar será muito bem-vindo. O adversário foi até agora no resultado eleitoral, até hoje. Daqui para frente, a gente trabalhar para desenvolver o nosso Estado. O nosso Estado é um Estado que tem muitas ainda necessidades e desafios e eu quero ajudar a vencer parte desse desafio desses próximos 4 anos. O senhor vai manter a mesma equipe de governo? O senhor vai manter a mesma equipe de governo? A equipe de governo pode ficar aqui, alguns sim, outros não. É uma nova equipe, é um novo governo. Não vai ser uma continuidade desse governo. É um novo governo, isso exige que a gente possa discutir uma nova composição de governo. Nós vamos fazer isso agora em novembro e dezembro. Muito bem, tá aí. Um novo governo, alguns ficam, outros não. É o que diz o nosso governador reeleito. Produção, prepara a imagem para mim da 16ª Regional, que eu vou explicar a história. Nós não temos imagem lá? Tá, daqui a pouco a gente faz isso então. Eu vou explicar a história do motorista de aplicativo que mentiu para a polícia. Olha isso, ele disse que foi sequestrado, mas a polícia acabou de divulgar aqui que nada era verdade. Não passou de mentira. Daqui a pouco a gente fala a respeito disso. O delegado Fabrício Lucindo falou sobre a festa em comemoração ao título do Flamengo, lá no centro da cidade, na Jones dos Santos Neves, que resultou em um homicídio. O evento acontecia no último sábado. Eu tenho outras informações. Põe na tela. As comemorações do título da Libertadores para o Flamengo deixaram rastro de tragédia em Linhares durante evento que acontecia na Avenida Jones dos Santos Neves. Tiago Fontana Costa de Almeida, de 27 anos, foi baleado no exato momento da diversão. Quem estava nas proximidades relatou a ocorrência de vários tiros disparados contra a vítima, que ainda foi socorrida com vida para o Hospital Rio Doce, que fica nas proximidades. Neste domingo, a notícia para familiares e amigos de Tiago foi a pior possível.
ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Já na manhã desta segunda-feira, o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Regional, disse que os primeiros procedimentos da investigação foram iniciados para tentar identificar o autor do homicídio. Realmente aconteceu essa fatalidade no centro da cidade de Linhares. Os policiais, desde o dia que ocorreu o fato, estão trabalhando no caso. Nossos policiais hoje, novamente, estão empreendendo diligências para poder identificar o autor ou os autores desse crime. E a vítima, infelizmente, veio a óbito, apesar de ter sido socorrido, veio a óbito, me parece que ontem. Então a gente está trabalhando nesse homicídio que aconteceu no centro da cidade de Linhares. A festa onde aconteciam as comemorações por causa do jogo da Libertadores da América acontecia exatamente nesse ponto. Fala-se em centenas de pessoas que se divertiam até que tudo aconteceu. Tiros foram disparados contra a vítima. Para a polícia, um caso difícil de se evitar, porque está dentro daquilo que é crime de proximidade, quando vítima e acusado estão muito próximos. Parece, a princípio, que não foi um crime programado, não houve uma pré-programação do crime. O crime aconteceu de relance por conta de alguma desavença que ocorreu no local onde estava ocorrendo a comemoração. Então são aqueles crimes de proximidade que a polícia, infelizmente, não consegue evitar. Será importante analisar as imagens de vídeo monitoramento para esclarecer o que aconteceu. Esse desafio é visto como fundamental e, por isso, o delegado pede para aqueles que estiveram no local, que presenciaram a cena, que deem informações através do telefone 181 de forma anônima. Câmeras de vídeo monitoramento. Então os policiais estão indo em cada um desses comércios para verificar se existe alguma imagem que identificam o autor ou os autores. Existem câmeras da prefeitura também, que estão localizadas no centro, e nós vamos pedir também à prefeitura para nos fornecer essas imagens do evento. Nós pedimos às pessoas que estavam no local, que tiveram contato com essa pessoa que efetuou os disparos, que ligue para o 181, nos ajude a identificar esse autor desse crime, que o 181 é uma arma que a população tem para lutar contra a criminalidade. Muito bem, é isso aí. Daqui a pouco eu vou falar sobre a história do motorista de aplicativo que mentiu para a polícia. Eu vou falar sobre isso já já. Voltamos daqui a pouco, mais um intervalo comercial, e não se esqueça, ainda hoje nós vamos fazer o sorteio de uma faca personalizada para o seu churrasco. Eu volto já. Vamos mostrar as promoções do Supermercado Chaves? Vamos lá? Promoções para hoje. Segunda-feira é dia de aproveitar as promoções do Chaves e tem hoje detergente a R$ 1,99, bebida láctea R$ 2,99. É um bom dia para fazer compras, né? Óleo de soja R$ 7,99, arroz ideal a R$ 16,99, leite Porto Alegre R$ 3,99. Olha o preço do leite, R$ 3,99. E tem carnes, viu? Costela bovina R$ 19,99 e a costela gaúcha a R$ 21,99. Vale a pena aproveitar. O Supermercado Chaves fica na rua principal do bairro Canivete. Vá lá e aproveite. Vamos até São Mateus agora. O J. Barbosa vai ter informações, tem informações importantes para nossa região. Ele vai dividir tela comigo agora. Me conta aí, Jota. Olá, amigos de Linhares, aquele abraço todo especial, uma semana 10 para todos nós. Oséias Farias, pois é, segunda-feira, começando mais uma semana, e a gente acompanhou ontem a apuração e as eleições também de 2022. E João Batista traz um resumo do que aconteceu no município de São Mateus e também em Conceição da Barra e também Nova Venécia. Os detalhes agora. Vamos a um resumo desse domingo, em que mais de 64 mil eleitores voltaram às urnas para escolher os seus candidatos aos governadores. Os principais pontos de votação em São Mateus permaneceram por boa parte do tempo com poucas pessoas, sem registros de fila, com os eleitores levando, em média, 40 segundos para votar. A facilidade do transporte público, que circulou desde as primeiras horas da manhã gratuitamente, pode até ajudar na redução do número de eleitores que não compareceram para votar no primeiro turno em São Mateus, mais de 20 mil eleitores.
Aqui, cerca de 9 urnas apresentaram problemas e tiveram que ser substituídas, segundo o TRE. Entre as principais denúncias registradas pela polícia foi a boca de urna. Uma das escolas com mais denúncias foi, segundo a Polícia Militar, a Pio 12, que funciona no centro da cidade. Em Nova Venécia também teve denúncia de uma fiscal partidária que chamou a polícia alegando que uma mesária numa seção instalada no centro, num centro comunitário, melhor dizendo, estaria conversando com eleitores na fila de votação e pedindo votos. O caso está sendo apurado. As duas pessoas foram encaminhadas para a 17ª Delegacia para prestar depoimentos. Muito bem, em Conceição da Barra também as eleições foram tranquilas, também sem filas nos colégios eleitorais. A Nariane Lopes viu Oséias Farias e amigos de Linhares. Ela conversou com a juíza eleitoral aqui em São Mateus no finalzinho da votação no município matense. Vamos conversar com a juíza eleitoral Thaíta Trevisan, que vai conversar conosco. Como é que foi este domingo de votação aqui em São Mateus? As votações nesse domingo transcorreram de forma bem tranquila em relação ao número de eleitores nas sessões eleitorais, né? A gente observou que não houve formação de filas, né? O número de candidatos menor, então a gente, nesse quesito, foi bem tranquilo. Algumas denúncias de crimes eleitorais a gente recebeu, que foram contornadas por conversa, até por mim, que me dirigi aos locais de votação, em que a gente teve esse tipo de denúncia e também pela Polícia Militar, que foi orientada nesse sentido e também visitou os locais de votação. Comparado ao primeiro turno, que teve algumas intercorrências em relação às urnas, né, apresentarem defeitos, até mesmo a questão de energia, como que foi desta vez no segundo turno? Dessa vez o segundo turno foi bem tranquilo, a gente não teve nenhuma intercorrência de urnas, né, quebradas ou em relação à queda de energia. Só mesmo um número maior na beligerância das eleições. A gente teve mais denúncias nesse sentido de assédio eleitoral, de intimidação eleitoral e que foram contornadas pela segurança pública e pela justiça eleitoral. Rede Sim nas eleições 2022. Então, Zé, essas foram as informações aqui de São Mateus sobre o dia de votação no município matense, também em Nova Venécia, Conceição da Barra, tudo tranquilo por aqui. Uma semana 10 para todos nós e a gente volta amanhã. Um forte abraço, amigo. Valeu, Jota. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para vocês aí. Deixa eu tentar ser rápido aqui. Eu estou acompanhando um caso desde o último dia 25 de outubro de suposto sequestro e extorsão envolvendo a família de um motorista de aplicativo de 47 anos de idade. Eu vou tentar ser rapidinho no que a polícia já concluiu. Essa família procurou a polícia e informou que, aliás, o motorista de aplicativo procurou a polícia e informou que ele teria sido sequestrado por bandidos que estavam exigindo uma quantia de R$10 mil para devolver a vítima da suposta família com vida e ainda exigindo que ninguém procurasse a polícia de jeito nenhum. Seguiram as investigações. Os supostos criminosos abandonaram o veículo com a chave no município de Aracruz. Aí vem o detalhe. De acordo com a Polícia Civil de Linhares, durante os trabalhos investigativos, os policiais detectaram que a vítima estava mentindo, tentando extorquir dinheiro da família. Desfeita a mentira, a suposta vítima se apresentou à polícia de Linhares e confessou que realmente inventou toda a história. Diz que sofreu um lapso mental, alguma coisa assim, e que não lembrava de muita coisa não. Agora, o inquérito vai ser concluído e levado à justiça. O motorista de aplicativo pode responder por crimes de extorsão e estelionato. Olha o tamanho do problema. Rapidamente vamos ouvir Carlos Manato falou a respeito das eleições depois de divulgado o resultado via TRE do Estado do Espírito Santo. Vamos ouvi-lo. Para mim foi tranquilo, eu acho que eleição, a gente quando disputa uma eleição, a gente ganha e a gente perde, tá certo? Foi uma eleição democrática, uma disputa que nós conseguimos ir para o segundo turno, né? E eu desejo que o governador faça um grande trabalho para o Estado do Espírito Santo, um sucesso, né? Eu, a partir de hoje, amanhã já começo na minha vida privada, tocando as minhas empresas e torcendo que o Espírito Santo exploda de obras, né? E de empresas para cá para gerar emprego e renda. Sucesso, governador. Fica também um agradecimento
agradecimento a todos os capixabas que votaram no senhor, que acompanharam o senhor. Com certeza, muito obrigado aí, quase 1 milhão de votos, muito obrigado a todos vocês que participaram, que foram para as ruas, que acreditaram no projeto, né? Estavam junto, tudo voluntariamente. A nossa campanha foi uma campanha muito modesta, muito sem recurso, né? E isso aí atrapalhou muito a nossa mobilização, mas estou feliz e estou mais triste pelo nacional do que pela minha. Qual as expectativas para o futuro? A minha expectativa para o futuro, amanhã já voltar para a minha empresa, eu tenho uma imobiliária, eu estou construindo em Pedra Azul, tocar meus negócios e vida que segue. Mas pretende galgar novos cargos? A princípio vou parar um pouco, vou pensar, tem 2 anos, mas não estou querendo mais não. Agora eu quero iniciativa privada e cuidar do meu neto que vai nascer. Muito bem, tá aí. Intervalo comercial. Eu volto daqui a pouco com outras informações. Voltamos já. Antes de chamar o próximo destaque, construir materiais para construção. Vamos saber das últimas, hein? R$ 32,90 no cimento Cauê. Tem mais promoções, R$ 22,90 lâmpada LED e a última aqui, ó, R$ 105,90 tinta 15 litros, R$ 105,90 portanto. É isso aí, aproveite para comprar barato na Construir Materiais de Construção, que fica na rua principal do Nova Esperança, indo para o bairro Planalto. Participação do jovem na política, eu tenho agora informações. E é aqui de Linhares, não é essa participação? Vamos saber. Antes mesmo das 8 da manhã, eram assim que estavam muitas sessões eleitorais de Linhares. Quando os portões foram abertos na Escola Marília de Resende, um tumulto foi formado, mas logo cessado. Com um índice de abstenção de 20,59% registrado neste domingo, pela primeira vez em uma eleição presidencial, mais eleitores compareceram às urnas no segundo turno do que no primeiro. E mais uma vez, o público que teve bastante voz ativa foi a juventude. Eu acho que a participação dos jovens é completamente importante nessa questão de eleição. Por quê? Muitos diziam que somos a mudança do país. E eu vejo e eu olho por esses olhos. Por quê? Vivemos num mundo onde tem essa questão social bem crítica. E o seguinte que eu penso assim, podemos ser a mudança sim. Não devemos vir e votar por influência, mas sim votar porque queremos essa mudança no país. Sabe, queremos isso. Eu prezo muito pela educação, assim como eu sou um jovem protagonista. No início do ano, foi feita uma mobilização para que os jovens, a partir dos 16 anos, tirassem o título de eleitor para que nas eleições eles pudessem participar deste momento de democracia. E eles foram. É muito importante o papel do jovem pelo fato que nós podemos decidir o futuro do Brasil, não só para presidente, mas como o governador também. O cenário que foi visto no primeiro turno se repetiu. Muitos jovens saíram de suas casas para exercer o seu direito na urna. É o nosso futuro que está em jogo, é importante, a gente tem que decidir. A gente já deixou muitos anos muitas pessoas decidir, agora é o nosso momento, a gente tem que ir para lá e fazer valer a pena o nosso direito. Com um importante papel mobilizador na sociedade, o que é possível observar na juventude dos dias de hoje é a preocupação com o seu futuro e das próximas gerações. Não só o nosso futuro, eu como tenho 25 anos, mas o futuro da nossa família, dos meus filhos, né, dos meus netos. Então é importante, né, a gente escolher quem a gente quer para estar à frente da nossa nação, né, do nosso Brasil. Muito bem, claro, os jovens fazem parte disso, o progresso é esse, não é? Eu não sei se eu tenho câmeras abertas aí, gente, eu tenho imagem de câmeras abertas, BR-101, mostra lá, na tela, como é que está? Uma imagem meio congelada, mas dá para ver, essa imagem é de agora, viu? 11 horas e 55 minutos. Bem tranquilo, hein? O trânsito aqui na nossa região. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive, confirmou que não há registro de acidentes. Tomara que continue assim. Gente, o Ronda fica por aqui, acabou, não é? Nós vamos voltar amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir. Até amanhã. Tchau, tchau.